2. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais o programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Hoje, o nosso primeiro programa do ano de 2026. Esperamos que todos tenham tido uma excelente passagem de ano, né? E que possamos continuar juntos por todo esse ano também, sempre estudando a nossa querida doutrina espírita. Mas, como sempre fazemos, antes de iniciar os nossos programas, nós oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um trabalho. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que vão nos assistir mais tarde, através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levar o pensamento a Deus e acompanhar conosco essa pequena peça, ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais, que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos instruir, nos auxiliar na compreensão do que queremos estudar. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito do que será estudado aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga aqui presente, damos como iniciado mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Né? Muito bem. Bom, nós hoje vamos estudar um tema novo, né? Um tema novo que ainda é do livro 3 do Livro dos Espíritos, né? Da terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8, Lei do Progresso. E vamos falar hoje sobre o progresso da legislação humana. O progresso da legislação humana. E aí nós temos a primeira pergunta de Kardec, que é a pergunta de número 795, quando ele pergunta aos amigos espirituais o seguinte: a sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais?
sem o concurso das leis humanas? Os amigos respondem que sim. Poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Na verdade, né, eu acho um pouco complexo, um pouco difícil que os homens efetivamente, né, consigam apenas, no nível evolutivo em que estamos, consigam apenas se guiar pelas leis naturais. Porque a maioria de nós não entende, né? Não as entende, não as enxerga, sobretudo não as respeita, né? Então, o homem poderia, sim, a sociedade poderia se reger unicamente pelas leis naturais, mas o que acontece? Ela não faz, porque os homens não a compreendem bem, né? Então, vamos ver aqui o que nos dizem os nossos amigos de Djalma Santos e Ana Maria Esfranja a respeito dessa pergunta 794. Qual é, não é? Qual é o comentário que eles fazem a respeito dessa pergunta? Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? E eles diziam o seguinte: as leis humanas são tão importantes quanto as leis naturais, porque correspondem a um freio. Olha isso. Correspondem a um freio que a sociedade impõe a ela mesma. E mesmo com os defeitos que elas apresentam, ainda assim são de grande utilidade, como reflexos das leis divinas que regem a vida cósmica, né? Então, nós sabemos, né, das leis. E se nós pegarmos o decálogo de Moisés, nós teremos não matar, não roubar, não é? Mas, mesmo assim, infelizmente, com essas leis divinas, simplesmente o homem as transgride, né? O homem não as respeita. E se ele pudesse transgredir as leis sem que nada ocorresse, né, nós viveríamos num mundo ainda mais caótico. Então, além das leis naturais, cuja inferioridade humana não lhe permite simplesmente respeitar e aceitar, é preciso uma coação, né, de uma lei humana para fazer com que os homens respeitem, né? A lei, então, é justamente isso. As leis humanas são tão importantes quanto as leis naturais, porque correspondem a um freio, exatamente, a um freio que a sociedade impõe a si mesma, e mesmo com os defeitos que elas apresentam, a gente sabe que as leis humanas têm muitas falhas, né? Mesmo assim, elas são úteis, né? São úteis porque são reflexos das leis divinas que regem a vida cósmica, né? Muito bem. Vamos, então, agora à pergunta de número 795. E aí, Kardec, mas qual a causa? Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Ou seja, por que as leis humanas mudam tanto, né? Na verdade, até a gente poderia aqui arriscar uma resposta de ler a resposta dos amigos espirituais, né? As leis humanas são feitas de acordo com o nível evolutivo da humanidade, né? Então, de acordo, conforme a humanidade vai evoluindo, as leis que a regem também, né, também vão evoluindo. E algumas leis deixam de ser necessárias e outras leis precisam ser impostas diante de novas realidades que nós vivenciamos, né? Então, Kardec, qual a causa da instabilidade das leis humanas? Os amigos espirituais respondem: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as faziam para si. Contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. As leis humanas
são tanto menos instáveis quanto mais se aproxima da verdadeira justiça. Isto é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Exatamente. Né? Exatamente. No nível evolutivo em que nós estamos, normalmente, até mesmo no tempo mais bárbaro, né? Aqueles que fazem as leis as faziam de acordo com seus interesses, para beneficiar-se. E nós ainda vemos algumas situações como essa. Mas à medida que o homem vai se desenvolvendo moralmente, ele vai ampliando o seu senso de justiça, e assim como Deus deixa de ter 2 pesos e 2 medidas e passa a medir a todos da mesma forma. Passa a fazer leis que sejam aplicadas a todas as pessoas indistintamente. Né? Então, é o que diz aqui os amigos espirituais. As leis humanas são tanto menos instáveis quanto mais se aproxima da verdadeira justiça. Isto é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Né? Isso é muito verdadeiro, né? Muito verdadeiro. E Kardec faz aqui um comentário sobre essa resposta dos amigos espirituais. Kardec diz o seguinte: antes de lermos o comentário de Kardec, vamos ler aqui o comentário dos nossos amigos Djalma Santos e Ana Maria Spranger nesse livrinho aqui que vocês também conhecem, Estudando o Livro dos Espíritos. E o comentário deles a respeito dessa pergunta 795 é o seguinte: a instabilidade das leis humanas passa sempre por reformulações constantes, pelo fato de elas atenderem, em muitas vezes, a interesses de grupos, instituições, necessidades do Estado, e só com a moralização do homem elas se aperfeiçoam e se ajustam à lei maior. Mas isso leva muito tempo. Isso leva muito tempo. Nós tivemos várias situações, né, no passado relativamente recente, onde a lei humana permitia se escravizar as pessoas, onde a lei humana colocava a mulher sempre totalmente sob a dependência do pai, posteriormente sob a dependência do marido. A mulher não tinha vontade, a mulher não tinha direitos, a mulher não podia votar, a mulher não podia ter passaporte, a mulher não podia abrir conta em banco. Uma série de situações que, conforme o tempo foi mudando e a sociedade foi ficando mais evoluída, mais esclarecida e mais justa, essas leis humanas foram sendo mudadas. Né? E aí, justamente isso. A instabilidade nas leis humanas, ela decorre justamente em virtude da nossa pouca evolução moral e do nosso distanciamento, eu diria, das leis naturais, das leis divinas, que são as leis perfeitas. O nosso entendimento ainda é muito pífio em relação ao entendimento de Deus para conosco. Então, o que Deus faz para nós, Deus que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é absolutamente perfeito e imutável. Mas o homem, absolutamente ainda tão imperfeito, precisa ir adequando a sua legislação segundo o seu desenvolvimento moral. Ok? Vamos lá. E aí, Kardec, então, faz um comentário sobre essa pergunta. Ele diz o seguinte: a civilização criou necessidades novas para o homem. E essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupa. Foi preciso regular os direitos e deveres dessa posição por meio de leis humanas. Mas, influenciado pelas suas paixões, muitas vezes o homem tem criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos suprimem
de seus códigos à medida que progridem. Olha só. A lei natural, que é a lei divina, a lei de Deus, ela é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela poderia ter consagrado na infância das sociedades o direito do mais forte. Exatamente, né? Quando nós éramos ainda mais moralmente atrasados do que somos hoje, a lei que estava em vigor era a lei do mais forte, né? O que é um exemplo muito grande de atraso, de selvageria, de barbárie. Graças a Deus que hoje nós meio que tiramos, né? Eliminamos esse conceito quase que totalmente, né? Eliminamos esse conceito da nossa sociedade. Mas ainda está, porque o que é uma guerra? Né? A guerra é justamente fazer valer a lei do mais forte. Quem tiver maior poder bélico, quem tiver maior número de soldados, quem tiver maior capacidade estratégica, irá impor a sua vontade ao outro. Então, ainda, de uma certa forma, na nossa sociedade regulamentada, ainda existe a lei do mais forte. Mas, graças a Deus, em um nível muito menor. Né? Vamos agora à pergunta de número 796. E essa pergunta 796 é a seguinte. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? E aí os amigos espirituais respondem. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a cortar a raiz do mal. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. E quando os espíritos falam aqui educação, obviamente, eles não se referem à educação que você obtém nas escolas e nos livros, mas a uma educação moral. Né? Somente a educação moral do homem poderá reformá-lo. Somente quando nós tivermos um nível de moralidade maior, nós não precisaremos mais de tantas leis coercitivas como as leis de agora. E como os amigos espirituais falaram aqui, não é? As leis são mais para punir do que para prevenir. Nós todos, infelizmente, sabemos que na maioria dos institutos correcionais, penitenciários e tudo mais, o apenado passa situações terríveis lá dentro que o deixam ainda mais violento e revoltado. Né? Então, todos são unânimes em dizer que alguém que entra para cumprir uma pena, o erro cometido, sai muitas vezes pior do que entrou. Então, lamentavelmente, o nosso sistema penal, como eu diria, o sistema penal do mundo ainda, não entendeu que é essencial a educação. Né? É essencial a educação, o trabalho, né? A leitura, e não apenas cercear a liberdade das pessoas e deixá-las em condições muito ruins, né? Em total ócio.
que é o que infelizmente acontece. Né? Então, efetivamente, o que acontece? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a cortar a raiz do mal. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. E volto a dizer, educação moral. Bom, vejamos agora aqui o comentário do Djalma Santos e da Ana Maria Estranja a respeito dessa pergunta e resposta dos amigos espirituais. É direito de qualquer nação ou país elaborar leis de prevenção e de punição para os cidadãos que violam os preceitos de moralidade e civilidade preconizados nas leis humanas. A severidade das leis estarão sempre em relação com a gravidade das faltas que são cometidas. E, em certos casos, alguns países aplicam até a pena de morte, que é a máxima. Exatamente. Né? Infelizmente, temos até essa questão da pena de morte em alguns países, não é? E, efetivamente, não faz com que o índice de criminalidade se reduza. Né? Porque, senão, um país com pena de morte não existiam crimes. Né? Mas é ainda o homem acreditando naquela história de morta cobra, morto veneno. Não é, né? Com o homem isso não acontece. Com os animais, sim, mas com o homem isso não acontece. Porque alguém que tenha uma índole ainda muito atrasada, voltada à prática de maus atos, é um espírito ainda que precisa de muita evolução, de muito esclarecimento. E é um espírito imortal. Então, matar o seu corpo físico não irá evitar que aquele espírito, agora livre do corpo de carne e invisível aos encarnados, não continue a fazer muito mal. Né? Na verdade, está se oferecendo a ele a possibilidade de continuar fazendo o mal de uma maneira, digamos assim, inacessível às leis humanas. E a lei de Deus sempre irá prevalecer. Né? Mas é preciso que a legislação humana evolua bastante, né? Evolua bastante para entender que a base de tudo é a educação moral. Que penas de morte não resolvem coisa alguma. Né? Bom, vamos agora à pergunta de número 797. Como o homem poderá ser levado a reformar suas leis? É uma excelente pergunta de Kardec, né? Nós temos todos esses erros de conceito nas leis humanas, na legislação humana, e aí Kardec pergunta como o homem poderá ser levado a reformar suas leis. Isso ocorre, dizem os amigos espirituais, naturalmente, pela força das coisas e pela influência das pessoas de bem, que o guiam no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. Espero. Né? Então, como o homem poderá ser levado a reformar as suas leis? Naturalmente, pela força das coisas, pela influência das pessoas de bem, que o guiam no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. Temos que aguardar, né? Temos que aguardar que isso ocorra o mais rapidamente possível, não é? O mais rapidamente possível, para que a nossa sociedade possa efetivamente se melhorar, né? Possa efetivamente se melhorar. E aí nós temos aqui um comentário de Djalma Santos, da Ana Maria Estranja, a respeito dessa pergunta de número 797. E eles nos dizem:
As reformas nas leis humanas ocorrem na medida em que o próprio homem se reforma. Sim? Porque melhorando o homem, automaticamente as leis também melhoram. E não necessita mais aplicar penas duras, mas punições educativas, voltadas para o bem social e nivelando o homem por cima, à altura do progresso que ele haja alcançado. A altura do progresso alcançado. Né? Isso é muito interessante. Né? É muito interessante isso. As reformas nas leis humanas ocorrem na medida em que o próprio homem se reforma, porque melhorando o homem, automaticamente as leis também melhoram e não necessita mais aplicar penas duras, mas punições educativas, voltadas para o bem social e nivelando o homem por cima, à altura do progresso que haja alcançado. Né? Exatamente. Exatamente. Mas esperemos que o homem efetivamente, né? Progrida. Nós temos observado tanto o progresso intelectual do homem, mas o progresso moral parece ser tão lento, né? Efetivamente que ele ocorre, porque é inexorável. Nós todos estamos destinados à plenitude. Mas, simplesmente, nós observamos que o progresso moral, comparativamente ao progresso intelectual, ele ocorre de maneira muito lenta. Mas ocorre como tem que ser, né? De acordo com a nossa capacidade evolutiva. A evolução não dá saltos. Né? Bom, vamos agora observar o que nos diz aqui o Godoy Paiva, nesse livrinho que é síntese de O Livro dos Espíritos. Né? E o Godoy Paiva nos fala aqui, nesse item Progresso da Legislação Humana, ele nos diz o seguinte: se todos compreendessem bem as leis naturais, não haveria necessidade do concurso das leis humanas. Sim, foi o que nós observamos. Uma sociedade depravada, por certo que precisa de leis severas, só a educação poderá reformar os homens que então, aliás, não precisarão mais de leis tão rigorosas. Exatamente. Nós temos um texto também muito interessante de Pedro de Camargo, Vinícius, onde ele faz uma análise também da mesma maneira, onde ele coloca a importância da educação moral como forma de reformar o comportamento humano. Né? Exatamente isso. Agora vejamos o que o Eurípides Kuhn, nesse livrinho aqui, 150 anos de Allan Kardec, um livro que foi publicado em homenagem ao 60º, né, do lançamento de um livro dos Espíritos, o que Eurípides Kuhn tem a nos falar sobre essa temática. Progresso da legislação humana, questões 794 a 797. E Eurípides Kuhn nos diz o seguinte: neste planeta, a evolução da humanidade apresenta variados graus, em razão de as leis terrenas serem cambiantes, ou seja, mudarem. Isto é, adequarem-se a cada uma das fases de uma mesma sociedade. Aí, advindo progresso intelectual e moral, elas são repensadas e substituídas por outras, como simultâneas com um novo patamar evolutivo que a humanidade alcançou. Por mais severas que sejam as leis humanas, tendentes a punir réus, ideal seria que elas se voltassem para a educação, de forma
que os crimes cessariam, ou no mínimo escasseariam, e seriam de menor gravidade. Exatamente. A educação é imprescindível. Sem educação, e eu digo educação moral, não educação simplesmente intelectual. Sem educação moral, não podemos efetivamente esperar uma evolução da sociedade mais rápida do que ela vem acontecendo, né? Era preciso que esse lado moralizante da educação fosse mais observado pela sociedade, né? Que o homem se preocupasse mais com isso. Mas esperemos que isso um dia seja a tônica, né, de toda a nossa sociedade, a moralidade. Que nós tenhamos a nossa evolução intelectual ocorrendo no mesmo nível, na mesma velocidade que a nossa educação moral. Mas isso é algo para o futuro, né? Porque, infelizmente, no mundo em que vivemos, nesse planeta de provas e expiações, ainda estamos muito distantes de alcançar esse ideal, né? Mas não podemos deixar de acreditar que isso irá acontecer, porque nós sabemos que estamos todos destinados à plenitude e à perfeição relativa, né? Então, um dia todos chegaremos lá. Bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Esperando que vocês tenham aproveitado bastante as nossas colocações e que estejam aqui conosco na próxima semana. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.